Salve, salve, meus amigos! Vamos embora para os palpites de sábado deste Brasileirão e eu quero deixar para vocês uma super odd 10 para um gol do Palmeiras diante do Mirassol no Brasileirão. Essa odd 10 é exclusiva da Bateu Bet, parceira aqui do canal, que tem várias supercotações e a gente está filtrando as melhores supercotações da Bateu Bet lá no nosso grupo gratuito para poder forrar você, que é o nosso seguidor, com essas super odds. A gente tem projetos em várias casas de super odds e a Bateu Bet entrou agora também no nosso radar e a gente vai pegar todas as boas aumentadas de lá. Então, se você quiser começar com essa odd 10 para o Palmeiras marcar um gol, tem o link aqui no primeiro comentário fixado. E, obviamente, durante o fim de semana a gente vai ter muitas outras ofertas de supercotações boas que vão estar lá no nosso grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado. No mais, muito obrigado pelos 208 mil seguidores, rumo aos 210, depois aos 250, depois aos 300 e, quem sabe, 1 milhão de reais no meu bolso, não, de inscritos aqui no nosso canal. Então vamos rodar a vinheta, porque tem muita coisa pra gente poder comentar e tomara que seja um excelente final de semana. Vamos que vamos. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão, começando com o primeiro jogo do dia, jogo do Tottenham contra o Manchester United. O Tottenham conseguiu a sua vaga na Liga dos Campeões graças a uma vitória diante do Manchester United na final da Liga Europa e está fazendo valer a sua participação, já que no meio de semana venceu por 4-0 e está numa boa situação na Liga dos Campeões. Já na Premier League, sexta posição no momento e uma derrota decepcionante diante do Chelsea. Mais do que a derrota, a forma como o Tottenham jogou incomodou demais. 0.1 de XG, o menor desta temporada, né, Premier League. Ninguém incomodou menos o adversário do que o Tottenham dentro de casa. Aliás, o desempenho do Tottenham em casa também não está muito legal, pessoal. O time vem aqui com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e é um dos piores desempenhos da temporada também dentro dos seus domínios. Apesar disso, o time tem bons jogadores, tem um meio campo de qualidade, um ataque bom, o Kudus pode voltar e o nível técnico da equipe é forte e o histórico diante do United ele é muito positivo. Mas o United chega para este confronto aqui com moral, já que apesar do nosso colega cabeludo ter encerrado a sua sequência aqui, o United manteve a sua sequência de invencibilidade, 4 jogos já sem perder, produzindo mais gols, 54 finalizações, é o time que mais produz finalizações nessa Premier League até o momento. O time está se acertando sobre o comando do Rumo e Amorim, quem diria, mas ainda tem um pouquinho de limitação, principalmente no lado defensivo, sofrendo muitos gols, não à toa, em 2 minutos sofreu 2 gols para o Nottingham no último confronto aqui, que acabou com um empate. O United vinha melhor, mas acabou tropeçando. É um confronto, pessoal, que tem o favoritismo do Tottenham aqui, mas o desempenho não tá tão legal. E o United conseguindo produzir bem e fazer jogos bastante movimentados. Por isso que eu vou recomendar para vocês é o mais de 2.5 gols. A gente tem 2 ataques muito bons, a defesa do Tottenham aqui um pouquinho melhor, mas o United produz tanto que essa média tende a subir, então não quero chorar a odd não, mais 2.5, a primeira boa pedida deste confronto, ok? No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Everton recebendo a equipe do Fulham. Everton que depois de um início muito forte, né, com, se não me engano, algumas vitórias no início do campeonato, 3 vitórias aqui nos 5 primeiros jogos, ele já tá aqui com uma vitória só nos últimos 6, então ele tá caindo de posição, principalmente em casa, onde ele vinha invicto também, mas acabou perdendo no último jogo diante do Fulham. A tendência do Everton é dar uma oscilada mesmo, meio de tabela, porque não é realmente um time muito forte, mas tem aqui o Grealish jogando muito bem, o Beto como principal nome de ataque, o time quase venceu o Sunderland fora de casa também, saiu na frente e acabou tomando o empate. O Everton tem boa qualidade, como eu falei, e nos jogos dentro de casa costuma se sair bem. O ataque tem que produzir um pouquinho mais, já que passou em branco aqui em 2 jogos, mas a gente sempre tem que ver o nível dos adversários, né? O Everton perdeu para Liverpool, perdeu para City e perdeu para o Tottenham, são adversários aí que estão na ponta, então é de se esperar um desempenho melhor hoje diante do Fulham, que encerrou a sua sequência negativa diante do Wolverhampton. E obviamente o time do Fulham não é tão ruim, mas essa vitória a gente também tem que fazer um asterisco. Por quê? Porque o Fulham venceu o pior time do campeonato. Então tem 2 pontos, né? Primeiro que as derrotas do Fulham foram para times realmente fortes e contra os piores ele está vencendo, mas ainda assim a boa vitória dele foi contra um time que está lá embaixo. A Iwobi tá jogando demais, um dos caras mais participativos e criações de chances nessa Premier League. O Wilson também jogando muito bem. E o Raul Jimenez ou o Rodrigo Muniz, esses dois entregam bem, mas tinha que ter uma definição maior de quem vai ser o titular. Pessoal, eu acho que esse jogo aqui tende a ser um pouco parelho, tá? Mas achei a linha justa para gols nesse jogo e acho que o favoritismo do Everton, ele é justo. Eu vou pegar aqui o empate à Lola desse time, que em casa tem produzido bem, tá praticamente invicto, tá entregando ofensivamente, e o Fulham
Fora de casa, tem entregado muito pouco nessa Premier League, perdendo a maioria dos confrontos, tá? Então acho que a gente fica protegido aqui e a minha dica é nesse empate anulado nesse segundo jogo. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem o West Ham como favorito e isso é bastante complicado, porque é um time que tá na zona de rebaixamento, né? São 7 pontos apenas e o desempenho em casa eu acho que é um dos piores da Premier League também. Aliás, o West Ham, um dos piores desempenhos aí em quase todos os quesitos. São simplesmente 7 derrotas nos últimos 10 jogos e só 2 vitórias. Mas, cara, uma vitória tão boa diante do Newcastle que dá pra ter um ânimo mesmo em relação a essa equipe, sabe? E eu falo com vocês frequentemente que o time do West Ham é pra entregar muito mais do que ele tem entregado, né? Por conta da qualidade dos seus jogadores. O Callum Wilson, principalmente no ataque, chegou muito bem, participativo muito nos gols aí, tá entregando nos últimos 2 jogos 2 gols. Bowen também, um craque do time, né? Além do Summerville, do Lucas Paquetá, que é outro jogador de muito gabarito. Então pode ser que a gente esteja pegando uma curva de melhora aqui do West Ham nesse campeonato e eu quero acreditar um pouquinho nisso, até porque vou investir neles hoje. Isso porque ele vai enfrentar o Burnley, que é um time que tem até feito uma campanha digna, tá com 10 pontos, mas é muito limitado fora de seus domínios. Conseguiu vencer só os times mais fracos, né? O Sunderland, que subiu junto com ele, o Leeds também, e ganhou do Wolverhampton, que é o último colocado. De resto, não tem conseguido agredir muito. Mais do que isso, o desempenho ofensivo do Burnley é muito fraco, né? O time com menos finalizações nessa temporada e é o time que tem média de 4,4 gols por partidas fora de casa, isso porque sofre muitos gols. Então eu vou recomendar para vocês aqui o 0,25 do West Ham, protegido em caso de empate, né, por metade da bet. E a gente apoia aqui um time que tá com viagem melhor, senão a gente já desiste do West até o final da temporada, beleza? Seguindo em frente, a gente tem aqui o super favoritismo do Arsenal diante da equipe do Sunderland. Já acho que no meio de semana venceu mais uma vez na Liga dos Campeões, tá liderando. Na Premier League também vem conseguindo vencer a grande maioria dos seus adversários e vai enfrentar o Sunderland, que tem feito uma campanha muito digna. 4ª colocação por Sunderland no momento. Eu falei com vocês da qualidade dessa defesa e um time que consegue incomodar. Mas o Sunderland também teve uma tabela aqui um pouquinho acessível, embora tenha tido bons jogos diante do Chelsea e saiu atrás do Everton e conseguiu empatar. Cara, o Sunderland ele tá fazendo uma temporada muito acima mesmo, torço para que fique, mas tem alguns pontos aqui que os times que vêm de baixo, eles têm uma dificuldade que é quando encontram um adversário de um nível muito acima, e o Arsenal é hoje um adversário de um nível muito acima. Em termos defensivos, o Sunderland vem bem, mas o Arsenal vem sublime. 4 jogos já sem sofrer gols. Em 7, 8 dos últimos 10 de Premier League, o Arsenal não sofreu gols e o ataque está conseguindo produzir muito bem. Então eu acho que o Sunderland não tem armas para poder conseguir segurar o Arsenal o jogo inteiro. O Arsenal é um time muito efetivo, controla as ações, é um time que faz muitos escanteios também. E é um time que consegue vencer, mas não tem sido por larga margem. 3, 4 gols, o Arsenal tá ligando no limite de 2. Então, pela circunstância do confronto, pela boa temporada do Sunderland até o momento, eu vou recomendar aqui uma vitória do Arsenal ao vivo, porque eu também não consigo cumprir pegar um handicap, porque o Arsenal não toma gol. Fosse o Arsenal adversário que tomasse mais gols, pela situação do Sunderland no campeonato, eu pegaria o handicap, mas é basicamente torcer pro Arsenal ganhar só de 1 de diferença, porque o Sunderland dificilmente vai fazer, entendeu? Então, nesse cenário, eu prefiro acabar pegando o Arsenal ao vivo mesmo, que é um time que praticamente não perde e a gente fica em boas condições. E para poder finalizar a Premier League neste sábado, a gente tem o Chelsea recebendo a equipe do Wolverhampton. Chelsea que vem aqui na 7ª colocação, quer voltar para os 4 primeiros, o campeonato tá bem bolado aqui, tirando o Arsenal, e o Chelsea tá conseguindo lidar aí com as suas baixas, né, e seguir competitivo na Premier League. No meio de semana, frustrante o resultado diante da equipe do Karabakh, mas mostra que o Karabakh tá fazendo uma temporada de Liga dos Campeões muito boa. Ponto positivo aqui, né, o João Pedro finalmente aparecendo, ele participou aí de 6 gols nos últimos 9 do Chelsea, com 3 assistências e 3 gols, e realmente sem o Cole Palmer ele tem que crescer a sua produção. O Estevão também conseguindo marcar gols, marcou diante do Karabakh, melhorando a sua produção, então quando o Cole Palmer voltar, o Chelsea vai ficar muito competitivo. Hoje tem um jogo em casa diante do Wolverhampton, que é o pior do campeonato, não vence há 10 jogos, a defesa é uma peneira, eu costumo falar com vocês aqui frequentemente disso, e acho que o Wolverhampton vai ser realmente um dos rebaixados aqui por todos os problemas que tem, também em relação a fair play financeiro e tudo mais. Então o Chelsea, que deixou de marcar só em um dos últimos 34 jogos em casa, tem grandes condições de vencer, e vencer por larga margem aqui, até porque os jogos do Wolves têm média de 1,8 gols só no primeiro tempo, é maior da Premier League, tá? E o Fulham é o time aqui que, tirando o Wolverhampton, né, foi o que mais cometeu as faltas. Então, cara, o Wolverhampton basicamente só sabe segurar e tomar pancada, causa aquele bocaceador fraco, parece o MC Johnny tomando pancada do Samuel, e o Chelsea vai fazer aqui a sua vitória com o handicap, e é isso que eu vou apostar nesse jogo. Indo para o Brasileirão, pessoal, a gente tem aqui o Sport recebendo o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, na minha visão, pessoal, eu acho que ele não tem chance mais de Libertadores, mas ele tem chance de
Libertadores pela Sul-Americana. E o que precisa para ele poder focar totalmente na Sul-Americana? Se garantir aqui na Série A. Embora ele esteja aqui em 11º e a arrancada recente tenha sido muito boa, a briga do Atlético é muito mais contra o rebaixamento do que pelo acesso aqui para o G6 para a Libertadores, tá? A vaga pela Sul-Americana deve vir, até porque o Atlético tem um time melhor. O Sport, pessoal, só coisas negativas, né? Primeiro que a gente conseguiu pegar uma aposta muito boa no handicap do Juventude, apostando contra um time que é o pior ataque do campeonato, o pior mandante, a torcida já abandonou o pior público desde a volta da pandemia, e problemas agora com o Derek Lacerda, que era um dos principais jogadores do time, sendo afastado por indisciplina. Então o Sport já está pensando no seu projeto de Série B, que é o que realmente vai acontecer. Então o Sport, muita limitação. Já o Atlético, sobre o comando do Sampaoli, eu já reforcei com vocês não só o desempenho ofensivo, foram 23 finalizações, se não me engano, e 12 ou 13 escanteios para o Galo diante do Bahia. Ok que o Bahia teve um expulso, mas o Atlético pressionou bastante, pressionou já antes o Ceará também, fez um bom jogo defensivo diante do Inter. Então o Atlético está melhorando nos dois lados da bola, tanto no ataque quanto na defesa. Então é favorito aqui diante do Sport mesmo. Ainda estão possibilitando aquela nossa duplinha do amor, né? Agora a nova dupla do amor. O empate anula com ambas cartão aqui é muito bom, tá? O Atlético tem grande chance de vencer, mas é o Galo, né? Tem sempre um pezinho atrás fora, e o empate anula deixa a gente muito bem protegido, ok? Seguindo em frente, a gente tem o Vasco contra o Juventude. De cara eu já digo aqui, 1,40 pro Vasco não me pega, tá? Eu sei que o Vasco tá jogando muito sobre o comando do Diniz, mas é o Vasco, sabe? E o Vasco não faz valer uma cotação de super favorito praticamente. E o grande ponto é qual Vasco que a gente vai ver. O que atropelou o Fluminense jogando muito bem, o que ganhou do Bragantino, baile de bola, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vitória, jogo doido, ou que não fez nenhum gol diante do São Paulo e que não fez nenhum gol diante do Botafogo. São duas atuações ruins. O Vasco estava até produzindo diante do São Paulo, mas as mudanças não surtiram efeito, e vamos ver hoje sua volta com o Nuno Moreira, o time tende a render um pouquinho melhor. O Paulo também, Henrique, tende a voltar, e obviamente melhora o desempenho de um time que está brigando no momento aqui por Copa Libertadores, né? Embora esteja um pouquinho longe aqui, mas a campanha do Vasco que era para cair, então tá muito bom ficar sul-americana e tudo mais, Vasco competição internacional, todo mundo satisfeito. Do outro lado, o Juventude, que é um time que é muito digno, tá? O Juventude vai brigar até o final aqui para não cair, tá 4 pontos, situação muito complicada, mas vem de uma vitória que dá muito ânimo diante da equipe do Sport. Hoje ainda tem a volta do Mandaca para poder compor o meio-campo, o ataque com o Gabriel Talhari rendendo bem. O grande ponto é que o Nenê pode ser poupado aqui, preservado por questões físicas, né? Ele que fez 2 jogos bons recentemente. Pessoal, o 1,43 é complicado, mas o Juventude fora, e eu namorei esse handicap do Juventude aqui, só que uma coisa é cumprir o handicap diante do Sport, como foi, mas aqui ele não cumpriu, aqui ele não cumpriu, aqui ele não cumpriu, aqui ele não cumpriu, aqui também ele não cumpriu, e ele só cumpriu contra times fracos. Eu acho que o patamar do Vasco, ele tá aqui junto com o do Santos, com o do Fluminense, Grêmio, então assim... Eu vou pegar o Vasco ao vivo. Não compro o handicap do Vasco, mas também não compro o handicap do Juventude. E se der pra poder pegar o Vasco em 1,80, eu acho interessante. E a minha dica pra esse jogo, Vasco em casa, retomando o caminho. Muita pressão, muita finalização, muito canto, muito bingo. E vamos embora no Vascão, beleza? Inter e Bahia, um dos jogos mais curiosos dessa temporada. E, cara, o futebol do Inter tá duro de aguentar, viu? Nossa senhora, acabou de perder mais uma partida pro Vitória fora de casa. A gente tava no empate anula, então tudo certo pra gente. E agora o time vai ter um jogo muito importante diante do Bahia. E é importante para as pretensões de ambos, né? Porque o Bahia brigando aqui por um G4, vaga em Libertadores, e o Inter brigando para não cair. O Inter, o futebol é fraco, mas o elenco pode render. O que preocupa, 4 jogos sem marcar gols. Isso é complicado para apostar num time, principalmente se sair atrás. Porque aí a gente fica basicamente torcendo para poder... Se for vitória simples, esquece, né? Acabou o head. Se for empate anulado, fica torcendo para poder ser reembolsado. Mas... o Inter vem pelo menos de partidas dignas dentro de casa, já que ele conseguiu aqui vencer o Botafogo, vencer o Sport e não venceu o Atlético, embora tenha martelado muito. O Galo teve um jogador a menos. Já o Bahia é aquele leão da temporada em casa e segue sendo um gatinho fora. Vitória diante do Bragantino, mas derrota para o Galo. Hoje deve voltar o Pulga, um reforço muito importante. O Willian José também, ele que começou no banco no jogo diante do Atlético Mineiro. Seguinte, pessoal... jogo difícil demais, tá? Porque a média de gols do Inter é super baixa e a média do Bahia também não é muito boa fora. Isso puxa para poucos gols, mas a necessidade dos dois puxa um pouco para o over. O Inter tem que vencer para poder pular lá de baixo, e o Bahia também, por conta de vaga em Libertadores.
que eu vou recomendar pra vocês, pessoal, é o empate do Internacional e me julguem, mas esse desempenho do Bahia aqui fora de casa deixa-me muito confortável pra poder ir contra. Primeiro que o número de gols do Bahia aqui se limita a praticamente um por partida, então acho que se o Inter sair atrás ele vai ter dificuldade mais de virar, mas ele busca o empate, então acho que a gente vai ter aqui uma relação de green red de, sei lá, de uns 3 greens, uns 5 voids aí, um, 2 reds, um red aí, então acho que é EV de longo prazo, vamos no Inter aqui, beleza? São Paulo e Novo Horizontino, galera, para fechar o Brasileirão da Série A neste sábado, a gente tem aqui o Tricolor que vem de um bom jogo diante do Flamengo, mas o Flamengo teve um expulso, né? Mas o São Paulo levou o jogo muito a sério, ajudou o Palmeiras e agora tem que ver o que o São Paulo quer, né? Porque o São Paulo tem chance aqui ainda de brigar por Libertadores e eu acho que é um confronto ideal diante do Bragantino, que embora tenha vencido a equipe do Corinthians, é um desempenho fraco. Venceu o Corinthians muito que o Corinthians teve um a menos e fora de casa o desempenho do Bragantino tem sido muito ruim. Então eu não confio nesse time, acho limitado, acho a defesa fraca, tem problemas sérios com lesões, assim como o São Paulo, mas é um jogo pro São Paulo que dá uma arrancada. O São Paulo não faz valer uma cotação de 1,73, mas o menos 0,25 do São Paulo ao vivo, aí eu pego, ou o melhor de tudo seria o São Paulo dupla chance sair atrás. Gosto bastante dessa dica também, beleza? Novo Horizontino e Remo, pessoal, eu não vou fazer nenhuma dica nesse jogo, mas eu vou deixar pra vocês aqui um alerta de que o Novo Horizontino, ele é o favorito, mas ele tá muito invicto aqui, então tem que tomar cuidado, mas o Remo também vem numa fase muito boa, então eu acho que se tiver algum valor aqui, é porque o Novo Horizontino é quase que invicto dentro de casa, fosse um outro time, e eu ia acabar indo no Remo, mas cara, é um confronto muito parelho aqui e o jogo para cartão eu acho que é interessante, tá? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o CAP contra o Volta Redonda, um brigando pelo acesso e outro brigando para não cair. Eu acho que eu não faz valer o Atlético Paranaense em 35 o campeonato inteiro, mas agora o time parece que se acertou e vai dar essa arrancada final para poder conseguir subir, seja em segundo, terceiro, quarto, mas vai subir, sabe? Uma vitória muito importante diante do Amazonas, outra incrível diante do Goiás, decretando basicamente o Goiás na Série B mais um ano, e agora um jogo dentro de casa contra um dos piores do campeonato, que perdeu os últimos 3, o Cap tem tudo pra vencer. Handicap é esticado, o Cap gosta de se complicar, gosta de tomar gol, mas qualquer coisa acima de 1,70 do Cap aí pode pegar, porque o Cap vai vencer esse jogo diante do Volta Redonda. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para este sabadão, e pergunto aos senhores quais os seus, comente aqui para poder finalizar, vou deixar para vocês aí um bilhetinho na tela e o nossa Big Odd. E vocês sabem, né? Para mais dicas é só entrar no link que está no primeiro comentário fixado no nosso grupo gratuito. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets.